Agora, Roberto, Rosana, com vocês. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado, Dani. Obrigado aí a cada um que está participando, né? É um privilégio para mim e para a Rô tá aí participando junto com vocês. Só um pouquinho aqui, vamos lá. Tá. Bom, queria começar esse tempo, na realidade, contando um pequeno segredo. Imagino que vocês não saibam que quando eu nasci com um pequeno defeito. Não sei se era defeito, se é doença, ou se é um problema genético, mas é um problema que eu fui crescendo e eu nem sabia que eu tinha esse problema aí, ou essa doença. E nunca me dei conta disso. E quando alguém vinha falar para mim que eu era uma pessoa muito orgulhosa, eu olhava para baixo para aquela pessoa e dizia, mas quem é esse cara, rapaz, para falar isso aí? Sabe? Não é ninguém. E no fundo eu curtia, assim, esse meu orgulho. Eu não sei se vocês lembram daquela época de usar calça boca sino. O que eu fiz foi pedir para fazer uma calça que a minha abertura da calça assim era o dobro do tamanho da normal. Então eu caminhava lá em Novo Hamburgo, meu, com um orgulho com aquilo. Aquilo era nossa senhora, era um troço maravilhoso assim, caminhar com aquela calça. E para ainda mais, eu mandei fazer uma outra calça. E essa tinha duas cores. Na frente ela meio marrom e atrás era meio assim, um cafezinho, um negócio diferente. Aquele troço era fantástico, sabe? Foi quando eu me tornei cristão que esse assunto de orgulho começou a mexer comigo e pela primeira vez começou a me incomodar esse negócio de ser orgulhoso. Mas quando eu casei com a Rosana, foi de fato quando a coisa ficou evidente, que eu tinha um sério problema, que precisava ser mudado. E o nosso assunto de hoje é esse: como acontecem as mudanças na vida da gente? Como que a gente consegue passar por transformações? Deixa eu compartilhar a tela aqui, ó. Momento. Como é que faz aqui? Perfeito. Como que essas transformações acontecem na nossa vida? E para tratar o assunto, nós vamos dividir em 4 partes. Primeiro, qual é o problema? Onde está a dificuldade disso aí? O que eu tenho de ajuda? Porque existem algumas ajudas que Deus dá para a gente, né? Que são importantes. O terceiro é o que eu devo fazer. E o quarto é onde que está a vitória. Tá? Nesse assunto, a dificuldade. Onde está a dificuldade? A grande dificuldade, eu vejo que está aqui, ó. Lá em Ezequiel, aliás, por 3 vezes o Ezequiel repete essa verdade. Ele diz assim, ó, dar-vos-ei um coração novo. Porei dentre vós o meu espírito novo. Eu tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então, quando a gente lê essa frase, vos darei um coração de carne, a gente imagina que quando eu me torno cristão, as coisas, beleza, os problemas desapareceram. Eu sou uma nova pessoa, como fala em Coríntios, uma nova criatura. E parece que esse versículo está dando a entender que, pronto, eu era ruim e sou bom. Eu era feio e sou bonito. E no fundo,
Isso não é a verdade. Quando eu me torno cristão, acontece algo enorme, grande. Eu não era filho de Deus, eu me torno filho de Deus. Eu não tinha lugar no reino, ganho um lugar no reino. Eu não tinha o Espírito de Cristo e ganho o Espírito de Cristo. Mas, no fundo, eu nasço como uma criança. E o que vem pela frente é um processo de mudanças, de crescimento, de entrega, para chegar a ser aquilo que Jesus e Deus quer de mim mesmo. Ganhar a cara e o jeito de Jesus. Esse processo é um processo de transformação constante, diário, de chegar, de se tornar criança para crescer, crescer e ser aquilo que Jesus nos preparou para cada um de nós. Agora, nessa subida da escada aí, eu vejo que existe alguns percalços. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um dos reis de Israel, ou de Judá, o rei Asa. Esse rei Asa foi um bom rei, foi um rei impressionantemente. Uma das grandes coisas que ele fez foi tirar todos aqueles ídolos que tinha espalhado lá por Israel. Ele tomou uma decisão muito forte de cortar, quebrar, tirar, e inclusive um grande problema que ele teve foi com a mãe dele, que tinha instaurado, e ele teve que ir contra a mãe dele, tirando os ídolos e etc, etc. E se a gente lê a respeito desse rei Asa, lá em 1 Reis 15, é muito interessante, porque ele diz assim que o coração de Asa foi todos os teus dias totalmente do Senhor. Ou seja, o que dá para lembrar do rei Asa é que ele foi um cara que buscou Deus, que andou no que Deus queria. Só que, nesse mesmo versículo, antes, diz assim, ó, os altos, porém, não foram tirados. Ou seja, o rei Asa se propôs a tirar todos aqueles ídolos, mas tinha uns que eram difíceis, eram longe, eram lá em cima dos morros, eram distante, e esses ele não tirou. E até interessante, porque eu andei pesquisando, alguns desses ídolos eram ídolos a Yahvé, eram ídolos a Deus mesmo. Ou seja, não eram aparentemente ruins. Mas o fato de esse rei não tirar aqueles ídolos criou brechas. Brechas na nação de Israel que fazia com que eles ainda fossem buscar aqueles falsos deuses, aqueles atalhos que não eram atalhos, a Deus mesmo. E com isso, o rei Asa, que foi um grande rei, deixou brechas, deixou marcas. E é isso que acontece quando nós não entramos nesse processo de uma subida total, de uma subida de chegar a ser o que Jesus é. Eu posso, no meio, ficar parado, porque são decisões difíceis de entrega a Deus. E uma desculpa que existe é que, putz, eu sou assim mesmo. É complicado. Eu tenho esse problema. E a Bíblia deixa bem claro que existe dois tipos de cristão. O cristão que é carnal e o cristão que é espiritual. O cristão carnal, que é esse carinha parado no meio do caminho, é descrito como aqui em Hebreus. Com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares de Deus. E assim,
vos tornaste como necessitar de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ou seja, o cristão carnal é aquele que fica de novo para receber, receber, e fica recebendo leite, e ele é uma criança. O cristão espiritual, o cristão que Deus está buscando, é o cristão que é experiente na palavra. Ele está na palavra, ele está vivendo na palavra. A palavra está permeando ele e moldando ele à medida. Essa é a grande diferença. E em Hebreus mesmo, e várias outras vezes, em vários outros livros, a gente lê o que eles dizem que tem de cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Ele está escrevendo para cristãos. Ou seja, não se deixe levar por aquelas coisas de você mesmo. E o que fala em seguida, pelo contrário, exortai-vos. Nós precisamos um do outro, gente, para estar nos alimentando, para estar junto nas escrituras, para estar nos moldando. Para quê? E aqui é que entra o problema. Para nós não ficarmos com o coração endurecido. Em Timóteo diz que é fácil ficar com um coração que é cauterizado, que já praticamente criou um cascão, difícil de ouvir. Eu fico nas minhas coisas, eu fico na minha vida, e até o espírito é difícil de ouvir. É isso que é o problema do cristão que anda na carne. Um grande exemplo disso é Salomão. Salomão começou tão bem, impressionante. Primeira coisa, quando ele ganhou o reino, foi buscar a Deus e pedir: me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. E Deus disse: como eu ajudo você? Ele pediu sabedoria e Deus deu. Só que a gente vê o final da vida de Salomão e não foi tão bonito, não. Foi até feio, triste. A consequência da nação de Israel foi horrível por causa de Salomão. E o que o Salomão não fez? Ou o que ele fez de errado? Normalmente a gente pensa, o problema do Salomão é que ele casou com muita gente, e a Bíblia fala isso, ele casou com muitas mulheres, as mulheres pipi, fizeram o coração dele, ele se perverteu, ele se caiu. Mas no fundo teve um outro problema, que é antecessor a isso. O Salomão não fez o que ele devia fazer de básico. E se a gente vê lá em Deuteronômio 17, todo mundo sabia as regras que um rei deveria fazer. E nós não vamos olhar as regras, eu queria só olhar duas coisas que o rei deveria fazer. A primeira coisa que um rei deveria fazer ao sentar-se no trono é: quando se assentar no trono do seu reino, ele escreverá para si um translado desta lei no livro. Primeira coisa que um rei deveria pegar é uma caneta, um papel, pedir emprestado lá dos sacerdotes a Bíblia e escrever de próprio punho as escrituras para ele ter consigo mesmo. Para quê? Ele terá consigo e nela lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, a fim de guardar todas as coisas, todas as palavras desta lei. Ou seja, o objetivo era ler para que a palavra moldasse. Salomão se perdeu, eu não sei onde, por não ler a palavra, que ele mesmo até acrescentou e escreveu belas coisas. Mas o coração dele de se deixar moldar e cumprir as coisas mais básicas que ele devia cumprir, ele não fez. Bom, então, qual é a solução? Como que se passa
por esse processo de mudança. Eu queria sugerir o que está escrito lá em Tiago 4:9. É bem estranho esse versículo, porque diz assim, ó, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Ou seja, é um versículo... Quem diz isso para um amigo? Ô, amigo, eu vou ter um bom conselho para você, sabe qual é? Eu queria que você se afligisse, se lamentasse, chore. O seu riso, meu, seja em pranto. A sua alegria vire uma tristeza. Por que o Tiago está falando isso? Porque existe uma grande verdade espiritual. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Existe um grande lei espiritual, uma grande verdade. Eu tenho que morrer para Ele nascer. Eu tenho que perder para eu ganhar. Eu tenho que entregar para receber. Essa é a grande lei. E se tem alguma coisa que eu queria que ficasse desse estudo, é essa grande verdade que está aqui, ó. Tá? E para falar disso, eu queria passar a palavra aqui para minha digníssima esposa, para ela falar como tem sido na vida dela esse assunto. Boa tarde, gente, para todos. E queria compartilhar com vocês o que eu estou aprendendo em Gênesis. Tenho aprendido que sou igualzinha a Eva e me assustei com uma grande tendência de ficar tomando chá da tarde com a serpente e escutando suas mentiras e duvidando da soberania, da bondade e da palavra de Deus. Deus deu muitas coisas para ela, lendo lá em Gênesis. Um jardim que tinha 3 rios, lá tinha uma planta, tipo uma goma que se chamava bidélio, e que é uma goma aromática para fazer perfume. Tinha pedra de ônix, ouro, que nós mulheres adoramos, e o mais importante, eles tinham um relacionamento diário com o Senhor, que os visitava todos os dias na viração do dia. Então, Eva não precisava ir com a serpente, porque ela tinha muitas coisas lá. Então, eu comecei a ver que muitas vezes eu sou assim também, querendo o que não tenho. Quando eu não sou grata a Deus pelo que Ele me dá, querendo ter controle das situações e das pessoas que estão à minha volta, aí eu duvido da bondade de Deus, esquecendo de tudo que tenho, que tudo que eu tenho é o que eu preciso para depender dele. Aqui em casa, a gente era de 4 homens, agora eu só tenho um, né? Porque os meninos casaram. E vocês sabem, muitas mulheres se identificam comigo, que os homens não conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E Deus criou assim, né? As mulheres têm uma visão mais ampla. E para vocês entenderem, ao pedir algo para eles, eu me irritava quando eles não me encontravam. E eu queria que eles tivessem a mesma facilidade que eu tenho de encontrar as coisas numa olhada. E por muito tempo eu fui muito resmungona nessa área. E como a mulher rixosa de Provérbios 25, 24,
que diz: melhor é morar num canto do airado do que junto com a mulher rixosa. Quando eu descobri isso, eu fiquei preocupada, porque eu achava que meu marido ia querer morar num outro canto do que junto comigo. Mas isso me fez colocar em prática Filipenses 2:3, que fala que não era para fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a nós. E na prática, isso significa que quando o Roberto não acha as coisas, eu tenho que ser mais específica em dar dicas de onde está. Ou mesmo ir buscar, mas com uma atitude de aceitação e não de ficar reclamando porque ele não encontrou, porque não encontra nada, ou porque eu estou cansada e não pode ajudar. E também eu comecei quando eu comecei um período que comecei a ler a Bíblia com um caderninho do lado, e eu comecei a colocar todos os atributos que eu encontrava de Deus aí. E eu fui colocando. E Deus é soberano, Deus é eterno, Ele é rocha, Ele é benigno, Ele dá sabedoria, e Ele é paciente, e Ele estende graça. E conhecendo o seu caráter, isso fez eu querer mudar, para me tornar parecida com Ele. E nesse processo, tem feito o Roberto e eu andar na mesma página e rir junto das nossas diferenças, porque era uma diferença que incomodava. Eu conseguia achar fácil e ele não. Então, era uma coisa que quem estava certo, né? Então, ou tanto ele como eu, dependendo do ângulo. Então, a gente começou a rir junto das nossas diferenças. E começamos a ver que é melhor a ser vasos de barro, como fala em 2 Coríntios 4:7, para que a excelência seja de Deus e não minha. E então isso tem ajudado, principalmente nesse tempo de pandemia, de que a gente tem ficado muito juntos, a desenvolver essa área aqui. E que tem sido um processo também. E esses dias eu estava vendo sobre um arquiteto espanhol, o nome dele é Luís Domenech Montaner. Eu não sei se está certo, o nome não consegui escutar para ver. Que ele projetou um hospital no começo do século XX, em Barcelona, e que ele entendia que ele abre aspas, ele diz assim, ele entendia que quem passa, ele falando, muito tempo deitado em uma enfermaria, tem o direito de algo bonito para contemplar, para ajudar na cura. Quando li isso, me impactou porque eu lembrei de um salmo que eu gosto muito, que é o Salmos 27:4, que fala assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Essa aqui hoje é um museu, porque em 2009 eu acho que parou de ser um hospital que era para pessoas carentes da cidade, e o hospital inteiro é assim bonito, com jardins, com tudo, e era real isso.
Então, é muito, muito lindo ver isso. Então, eu vejo que a minha transformação mais profunda é chegar na frente do Senhor e querer conhecer cada vez mais a beleza dele, para poder conhecer mais Jesus também. Eu vejo que essa é a minha parte na transformação. Legal. Então aqui vimos a questão da dificuldade, que a de grande dificuldade é exatamente que para a gente nascer, a gente tem que morrer, tem que entregar para ganhar. Na parte 2, é que Deus nos deu uma ajuda no processo de mudanças, para a gente ser transformado ao caráter dele. E quem é essa ajuda? Interessante. Essa ajuda é a esposa, essa ajuda é o marido, essa ajuda é um verdadeiro amigo que fala a verdade para a gente. Ou são os pais que dizem o que a gente tem. Essa é o que Deus nos pôs ao lado para nos ajudar num processo de transformação. E como diz o nosso amigo Aldo aí, lá em Gênesis, descreve bem claro, a esposa é uma auxiliadora. O problema é que quando a gente lê a palavra auxiliadora, a gente entende secretária, ou uma copeira, ou uma ajudante. E essa palavra não é esse tipo de ajuda que eu preciso. Porque a ajuda que eu preciso é a ajuda que me transforma. Me transforme no que Deus quer que eu seja. E por isso, Deus me deu a auxiliadora que me leva a ficar de joelho, me leva a buscar o socorro nele, porque ela disse, você acha que foi e tem sido fácil ouvir o que a Rô tem e diz para mim? Durante anos a gente se bateu, durante anos eu me sentia agredido, sabe, quando ela falava a verdade. E eu me sentia, pô, eu sou o cabeça da casa, então eu começava a mostrar para ela a lógica, o que ela não via. O problema é que eu estava falando com uma italianinha, né? Como se diz, mete a corta, ou pavio curtinho. Ou seja, quando eu punha toda a minha argumentação, ups, vinha alguma coisa num tom mais forte, e eu pensava que, poxa, estou perdendo o ser o cabeça. E eu respondia num tom mais forte. Imagina, era um diálogo maravilhoso. Quando eu aprendi esse negócio, eu estou aprendendo que quando ela está me passando um xerox em cima de mim, é o que eu mais preciso, porque é a verdade que dói, me faz correr a cruz de Cristo para buscar dele o socorro. E esse é o ajuda que uma pessoa mais precisa. Por isso, eu queria pedir ajuda aqui aos universitários, e vou pedir para o Pedro Henrique, não sei se a Flávia vai falar também, contar um pouco de como isso tem sido na vida deles. Olá, tudo bem? Não, a Flávia está com as crianças aí, porque para poder falar, está cuidando lá dos meninos. Então, vou contar só uma história rapidinha para entrar em um pouquinho do que a gente está nesse estudo aí, que meu pai pediu para um pouquinho. E vou contar uma história de... Eu e a Flávia, a gente mora no Chile hoje. E antes de a gente morar aqui... Vocês conseguem me escutar? Tá tudo bem? Parece que a internet está um pouquinho ruim. Quando a gente veio para o Chile, antes de a gente mudar para cá, a gente fez uma viagem e no sul do Chile a gente decidiu escalar um vulcão. E não era muito, um lugar não muito turístico, e fomos nós dois, só nós dois. E um lugar meio desértico, só tinha pedrinha, e tinha lá o vulcão.
Então, o moço do hotel levou a gente até a entrada, largou a gente lá, e eu perguntei, como é que sobe o vulcão? Ele falou, vai pelo norte, vai pelo vulcão, sobe pelo norte e você vai chegar lá. Beleza, começamos a caminhar, e tinha meio que um caminhozinho assim, mas era tudo pedra. E chegou um momento, a gente saiu do caminhozinho, onde eu achei que era o norte, não tinha celular, não tinha nada, e começamos a caminhar, chegamos no pé do vulcão e vamos para cima. E começamos a caminhar, eu e a Flávia. Eu ia na frente, ela ia atrás. E começou a ficar íngreme, começou a ficar íngreme, começou a ficar íngreme. Chegou uma hora que a gente já não estava escalando. E chegou uma hora que subia 3 e descia 2. Mas foi chegando mais perto de chegar lá em cima. E, né, e a Flávia começou a ficar um pouco mais com medo. Eu vou ficar com medo aqui, eu vou subir. E chegou uma hora que a Flávia falou, Pedro, não dá mais, olha, não consigo. E eu parei, né, olhava para cima, ali, né, não falta tanto. E olhava para baixo, estava a Flávia, né, que era bem íngreme, assim, e, puxa, eu tive que tomar uma decisão ali, né. Eu queria subir, queria muito, eu achava que dava. E a Flávia falou, eu não consigo. E eu decidi descer o vulcão com a Flávia. Então, a gente foi descendo, voltando para o caminhozinho que a gente estava. E eu meio chateadão, assim, porque eu me senti, que a auxiliadora que meu pai estava falando era um freio de mão, na verdade, né, que não me impediu de chegar até o cume do vulcão. E nesse meio do caminho, a Flávia falou assim, puxa, eu acho que vai ter uma coisa para a gente aprender aí. Eu aprendi. E a verdade é que, olha, estamos falando daí muito tempo depois, foi algo que tem mexido muito com a gente. E umas coisas legais que a gente viu olhando para trás disso tudo é que naquele momento, quando eu estava tomando a decisão, que obrigado, Senhor, que eu decidi descer junto, depois a gente vai chegar por quê. Mas não era só uma decisão de continuar ou não. Eu vi que eu tinha uma decisão de ver quem eu amava. Se eu amava a minha esposa ou se eu amava o sucesso de chegar lá em cima. E interessante que tem um versículo que para mim é muito forte, que está em Provérbios 19:14, que diz, a esposa prudente vem do Senhor. E a palavra também pode ser traduzida como sábia, como próspera, né? Que é o que todo mundo quer, o que eu quero, né? E é interessante que também a mesma palavra está em Gênesis 3:6, aí falando que é onde minha mãe leu, que o versículo diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa, isso está falando de Eva, né, quando estava sendo tentada, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e ao entendimento, o fruto da árvore. Tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Então eu vejo o versículo ao contrário, eu, Pedro, né, eu queria comer da árvore do sucesso, eu queria chegar lá em cima. Eu queria dar entendimento que a minha mulher me seguisse, que ela, né, a gente achava que eu conseguia. Então, no fim, eu vejo que muitas vezes na vida eu quero mudar a minha mulher. E eu sinto que é como se fosse um freio de mão, em vez de ela ser a minha auxiliadora. E o que é interessante que, no fim, é uma escolha também, né, falando da transformação, que são duas árvores. Ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu julgo o que é bom, o que é ruim, eu acho que é o que é sucesso, o que é para ir para lá, não é para ir para lá, eu acho que a gente consegue, vamos para lá. Ou a gente come da árvore da vida, que é Cristo, que é essa transformação que nos muda. E é interessante que a Bíblia fala que a árvore do conhecimento do bem e do mal não é para a gente comer. Na verdade, é uma árvore que na nossa vida tem que secar, tem que morrer. E então, quando eu julgo que a minha esposa é um freio de mão, quando eu acho que é bom ou é ruim e tal, a gente acaba virando inimigos, eu não permito que ela seja auxiliadora na minha vida. Eu falei isso como homem, se fosse a Flávia falando, eu ia falar o contrário. Então, não é que seja de homem ou mulher, eu acho que é como casal, assim, pode ser da mulher para o homem também. E se a gente come nessa árvore de Cristo, essa árvore nos transforma. Essa árvore, sim, tem a capacidade de nos transformar. Porque a gente, como casal, acaba podendo nos amar, que é uma coisa, né? Não só a gente tem que amar, morar no mesmo teto, então é algo milagroso que Deus faz na nossa vida. Nos faz andar juntos, nos faz jogar no mesmo time. E foi interessante, só para terminar a história, que daí, no fim, a gente voltou para o caminhozinho, eu lá meio cabisbaixo, e o tal do caminhozinho que tinha foi para o lado sul do vulcão, que talvez eu achava que era sul, e no fim pode ser que seja o norte,
e no fim subia o vulcão pelo outro lado. Também não era nada fácil, mas no fim a gente chegou lá na cratera do vulcão. E eu olhei para frente, por onde a gente teria subido, e era um precipício, a gente não ia ter conseguido chegar. Realmente, mesmo que chegasse em cima, e se olhasse para dentro, talvez caísse dentro, não sei. E onde a gente chegou era um lugar muito legal. Então, foi legal, foi a minha auxiliadora que me livrou de uma hora enrascada disso, né? O que eu achava que era sucesso, talvez era a morte. E então foi muito legal, é algo que a gente tem aprendido, é uma luta, mas é legal de a gente aprender e tomar essa decisão de comer da árvore da vida que nos dá a capacidade de sermos transformados, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não eu transformando ela, não ela me transformando, mas a gente juntos sendo transformados por Cristo. É isso aí. Obrigado, Pedro. Vamos correr um pouco aqui, gente, que senão nós não vamos terminar esse trem aqui hoje, não. Vamos lá. Aqui, vamos... Ops. Como é que é? Bom, terceiro assunto, ação. Ou seja, tem uma coisa que Deus nos criou. Deus não nos criou para a gente ficar embaixo. Deus nos criou para a gente ir, né? Deus nos criou para a gente ser transformado e vai ser transformado no processo de ir. Quando eu vou, quando eu sirvo, quando eu abro a casa, quando eu faço a coisa, aquilo me transforma, né? Lá em 1 Coríntios, Paulo mesmo diz que ele se tornou escravo para ganhar o maior número de pessoas possível, tá? Então, eu pedi para o Chan contar um pouquinho como esse processo tem sido na vida dele de ser transformado no processo de abrir sua casa, ir servindo as pessoas. Você está aí, Chan? Opa, tudo bom? Então, vou falar um pouco desse assunto, o que eu ganho com abrir a casa. E eu e a Júlia, a gente ficou conversando bastante disso e não foi fácil, não foi um assunto fácil para a gente encontrar o que a gente ganha de a gente estar abrindo, porque foi muito fácil a gente estar falando o que a gente perde, né, que é tempo, um monte de coisa, e então, o que eu ganho com abrir a casa? E a gente viu que a gente ganha o prazer de servir a Deus. Eu acho que isso é o que a gente mais ganha, é o prazer de servir a Deus, e de ter um propósito na vida. Porque até a gente, sim, abrir a casa sem um propósito é uma coisa que vai ficar muito difícil, que vai ficar pesado para todo mundo, né? Principalmente para a esposa, né? Que tem todo o processo do antes de alguém chegar em casa, que tem que limpar, organizar, quando tem alguém em casa tem que estar servindo, e depois que vai embora tem que limpar de novo. Então, se a gente olha para um lado assim, a gente vê que é uma coisa que fica bem difícil, mas se a gente vê com o propósito de Deus, a gente vê que é o prazer de servir a Deus, igual aquela parábola do semeador, que ele foi lá e foi plantando, jogando semente, e algumas caíam em pedra, outras caíam na terra boa, outros caíram que o pássaro comeu, outros nos espinhos, mas o semeador foi plantar, entende? Não foi ele não ficou sentado em casa só comendo a semente, foi lá, fez a pipoca com aquele milho, né? Mas ele foi plantar. Então, acho que isso que é o ir e servir, né? E depois, você pode até, algum momento, não é nem sempre, você pode desfrutar desse fruto, aquele fruto que nunca cresceu e veio. Então, isso que é o prazer de você estar servindo e abrindo a casa, em algum momento você ver esse fruto e ter esse propósito. A gente está morando agora aqui nos Estados Unidos, e a gente mora numa tipo uma comunidade que tem base, se chama International Guest House, que é um lugar que tem estudantes estrangeiros, e moram aqui, tem 10 estudantes estrangeiros. E quando a gente chegou, a gente começou a fazer uma noite de jogos para eles. Era em casa, convidou 2. Então, de quarta-feira, vamos jogar um jogo. Eu gosto muito de jogar jogo de tabuleiro. A gente jogava lá, fazia um jantarzinho, ficava jogando.
daí esses 2 viraram 3, que daí virou 5, daí no momento eram 12 vindo em casa, e a gente cozinhando para eles, servindo, abrindo a casa, ficavam até 11 horas de quarta-feira, no dia seguinte acordar às 5 para ir trabalhar. Então, a gente começou a ter esse servir, né? No primeiro momento, de novo, 12 pessoas, cozinhar para estudantes ainda, que comem como quem é homem sabe, né? Estudante come como 3, então eram 12 que normalmente era cozinhar para 30. Mas, e uma coisa bonita, nesse momento era tipo o semeador levantando para ir plantar. E depois a gente teve uma filha, a Mônica nasceu, a gente não conseguia ir. E o fruto foi que a gente saiu disso e continuou indo. Né? Então, a gente continua, esse pessoal continua se reunindo às quartas-feiras, sem a gente estar indo. Daí, uma moça que é da China falou: pô, eu vou cozinhar uma comida da China. O outro que é da Índia, vou fazer da Índia. O outro do Irã, vou fazer comida. Então, começaram as coisas a ver. Então, e as pessoas, aquele que não é cristão, ele, pelo fato de estar entrando em alguém que está abrindo a casa, ele consegue ver esse ambiente cristão e consegue poder desfrutar desse amor que Cristo dá para a gente. Então, eu acho que isso que é o que a gente mais ganha, né? A gente ganha o prazer de servir a eles e eles ganham o prazer de ver o amor de Cristo através da gente na nossa família. É isso aí que eu tinha para falar para vocês. Até uma coisa que, falando disso de servir, eu estou sozinho porque a Julie foi com uma moça que ia lá no centro, ia ter um evento, foi servir ela, levar ela, dar carona, né? Isso que a gente ganha de abrir. Eu ganhei ficar aqui sozinho agora, mas ela ganhou estar lá com alguém. Valeu, Xan. Bom, última parte. Onde está a vitória? Como é que nesse processo de transformação? A vitória, gente, nós temos desde o começo. Quando a gente nasce, o Espírito Santo, Cristo vive em nós e ele é a vitória. Ou seja, internamente nós somos vitoriosos. Nós já somos vitoriosos, já temos. Externamente nós estamos num processo de transformação. Tá? A única coisa é que o Espírito atua com gemidos inexprimíveis. Eu preciso ouvir, não está gritando, eu preciso parar, eu preciso entrar nas Escrituras, eu preciso ouvi-lo, porque ele é um gentleman. Ele fala baixinho, ele fala no meu coração, ele fala para mim, específico, o que eu preciso ouvir. Então, é um processo de aprender a ouvir. Tá? A última coisa, que eu acho que é bem importante, sobre esse negócio do Espírito Santo, que é o seguinte: pois embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus Jesus. Ou seja, a luta não é com a minha força. A luta de vitória não vem nas minhas condições. A luta é para destruir. É com muita oração, as coisas acontecem com oração, buscar a Deus, entregar para Ele. As coisas acontecem porque eu uso a espada de Deus, que é o Espírito dele, através da palavra. Ela acontece porque eu ando no poder de Deus. Não é eu falando, é Ele falando. Nas condições que Ele dá, essas são as transformações que acontecem na minha vida. Vai acontecer quando eu vivo assim na vida da Rô, vai acontecer na vida dos amigos, porque as lutas são espirituais e não são carnais. E elas são vencidas lá em cima, junto com aqui na terra. Entendeu? Tem uma só coisa que vale muito pouco. É a minha opinião. Essa vale bem pouquinho e não ajuda muita gente. É isso aí, minha gente. Ah, não, peraí. Deixa eu só terminar. Aí, faltou. O Dani ia me xingar se eu não fizesse o seguinte, ó. Conclusão.
Quando nós falamos de dificuldade, a dificuldade é porque é difícil morrer. Qual é a ajuda que eu tenho? Eu tenho uma ajuda que Deus me dá, que é minha auxiliadora. Qual a ação que eu devo que fazer? A ação é ir, tá? E aonde está a minha vitória? O Espírito Santo. Só queria trazer esse resumo aqui de tudo que foi falado, tá bom? É isso? Agora sim. Tá com você, Dani. Ô, Roberto, Rosana, uma alegria ouvir vocês. Xan, Pedro, também saudades deles, a Flávia, da Juri, das meninas, do Fê também. Muito bom, é uma alegria e te enxerga muito Deus em vocês, a gente é muito grato. Tudo que vocês falaram, a gente vê realmente Deus agindo em cada passo na vida de vocês. A gente é muito grato. E a gente tem ainda uns 15 minutinhos, então a gente vai ficar aberto para quem quiser fazer perguntas, comentários, agradecimentos aí para o Roberto, para a Rosana. Também pode tirar o microfone do mudo, fazer a pergunta e depois lembrar de colocar novamente para a gente, todo mundo conseguir ouvir com clareza. Posso falar, Daniel? Claro. Seu de Florianópolis. Tudo bem? Em primeiro lugar, prazer ter toda essa gente linda aí, casais, amigos, alguns pouco conhecidos, mas também amigos, consideramos assim. Agradecemos a família Blaut aí, que são muito especiais dentro do nosso coração, não só de boca. Eles sabem disso. E eu estou pensando, quando vi a palavra transformações, que foi falado ali no título, digamos, da apresentação, e que a grande transformação que Deus fez na minha vida e na vida das nossas vidas é nos transformar de perdidos em salvos, tá? De pessoas que iam para o inferno em pessoas que têm perspectiva total para a glória com Deus, tá? Duas coisas. E outra coisa, quando a Rosana falou da questão dos homens, isso, aquilo, concordo que os homens são diferentes das mulheres, mas as mulheres também são diferentes dos homens. Então, eu vejo assim o negócio de casa, essas coisas aradinhas todas de casa, coisa aradinha que eu digo é porque tem um monte de coisa que a gente precisa fazer e precisa aprender, precisa mudar e tal. E eu acho que se não houver participação máxima possível do marido com a mulher e da mulher com o marido, sempre essas diferenças vão sempre vivas. Mas eu penso que também as diferenças não mudam. As nossas diferenças, a minha e da Zozô, estão aí, vivas e firmes. O que muda? O que Deus tem mudado? É a nossa atitude com as diferenças. A minha atitude com as diferenças dela comigo, a atitude dela, minha com ela, enfim, toda essa coisa, né? E eu vejo que, normalmente, as diferenças elas se manifestam em coisas muito pequenininhas, coisinhas sem valor, mas elas ganham tamanho e dimensão porque nós damos. Naturalmente, nós humanos damos essa dimensão. Agora, realmente, a transformação é um processo, concordo com eles, achei legal o testemunho da família, e eu vejo, às vezes, quando paramos e pensamos, e hoje ainda tivemos oportunidade de ver isso, como Deus transforma a família. Não só uma pessoa, não só o casal, os filhos com os pais com os filhos. Então, isso quando essas coisas vão aparecendo, até mais para os outros, quando eles prestam atenção. Quando não prestam, não tem como ver, né?
Enfim, então, realmente, Deus deseja que sejamos transformados em fé, não é? De dia a dia, coisas, e isso é um processo saudável, à medida que nós deixamos, ou seja, para que, como o Roberto falou, o nosso não tenha tanto espaço, a nossa arrogância, a nossa empáfia, muitas vezes, etc. Tá? Que o Espírito Santo ganhe espaço nas suas vidas. Desculpe se eu falei demais. Muito obrigado para todos. Legal, Dirceu. Falou bonito. O Mel continua aqui. Roberto, Rosana. Está batendo o sino da igreja? É o sino da igreja que não é daqui, não. Nem daqui, hein? Não sei de onde que é, não. É daqui. Roberto, Rosana, legal. Gostamos bastante aí. Obrigado pelo tempinho de vocês preparando. Curtimos bastante. Estamos aqui com... Deixa eu apresentar aqui a Rose para vocês também, e o Guilherme, que estão aqui junto com a gente curtindo. Isso, foi muito bom. Obrigada. Isso. E às vezes a gente fica pensando assim, né, no que a gente pode fazer, né? Mas eu sempre lembro muito assim do que o Jim falou também aquela vez no estudo dele, né, de que a nós cabe sentar na arquibancada e ver as coisas acontecendo, né? Então, assim, o que a gente vê acontecendo assim na nossa família, na família de vocês, né, nos filhos, a gente realmente quer ficar na torcida e ver as transformações acontecendo, né? Não por causa da gente, mas porque realmente o que Deus faz, né? Então é muito animador assim ver isso, né? Através de exemplos também, né? Como a gente estava conversando ontem com os amigos sobre isso, né? De a gente ver, puxa, vocês nessa caminhada, né? Há um certo tempo a mais, assim, do que a gente. E a gente, claro, toma isso como exemplo, né? E ver que realmente Deus é muito fiel e se anima muito com isso. Obrigado por tudo que vocês compartilharam aí. Nada, querido. Um beijo. Muito bonita a camiseta de vocês aí, gente. Valeu, olha só. Dá os 5, assim. Eu gostei da sua sensibilidade. Eu falo, um pouquinho a mais é porque nós somos velhos mesmo. Tranquilo, pode falar. Ô, Roberto, Rô, uma coisa que eu achei muito interessante a colocação de vocês é o reconhecimento desse problema inicial que você detectou ainda quando era bem jovem, que tinha dentro de você e que você tinha que superar, que você tinha que deixar Cristo transformar, né? Qual era o problema mesmo que eu me esqueci? Eu vou te falar com ele, orgulho. Desculpa ter que expor de novo, mas eu acho que é esse ato da gente confessar, da gente abrir que a gente é orgulhoso, que a gente é arrogante, que a gente abre espaço para o Espírito Santo nos transformar, né? Senão a gente fica mesmo, como a Rosana falou, fechadinha numa sala, tomando chá com a serpente e só lamentando o que não temos, né? Porque a gente sempre vai querer algo diferente daquilo que Deus já nos deu, né? Achei bem bacana a forma que você desenvolveu, assim, a partir de uma dificuldade, de um problema que todos nós temos, porque a raiz é do pecado, né? E você se abrir para essa missão toda que é o ID, né? Que é o sair para o mundo abrindo para as pessoas, né? Se a gente se prende a esse problema, a gente não consegue abrir para as pessoas, a gente fica centralizado nele, né? Vira uma doença. Verdade. Muito bom. Obrigada. Valeu, Uri. Valeu. É isso aí. Muito bom. Oi, gente. Acho que vocês não me conhecem, sou a mãe do Roberto. E eu só queria dizer que falaram tanto em orgulho, o meu cresceu muito mais. Eu não consigo me livrar dele.
E sou grata a Deus que me deu essa família maravilhosa, todos trilhando o caminho de Cristo, e que realmente me enche de orgulho e gratidão. Obrigada, filhos, obrigada a Deus. Oh, querida. Obrigado aí, mãe. Nós que somos felizes de ter a senhora na nossa vida. E aí do lado é a Neca, que para quem não lembra. Isso aí. Muito bom. Deixou todo mundo sem palavras. De tão lindo. Ah, que lindo ver tua mãe, que lindo ver a Neca. Nossa, eu tenho uma foto dela, tão antiga, que ela mandou como um aniversário. Mas o que me chama muito, muito atenção nesses anos todos, o Roberto eu sempre achei que a maturidade dele eu sempre vi, mas eu fico encantada com a mudança da Rosana, com o crescer da Rosana, aquela menina que a gente conheceu no final da década de 70, e hoje esse mulherão, essa mãezona, essa cristã que dá um show. Eu sou muito grata por ter a amizade de vocês. Obrigado. Obrigado por tudo. Legal, Elô, muito legal. Obrigado, viu, menina? Vozona. Somos orgulhosos de ser avós. É. Muito bom. Olá. Euzinha, que é Ana Mércia. Uma passagem que eu gosto muito nesse sentido de transformar é a passagem de Romanos 12:2, né, que fala para a gente não se amoldar às coisas deste mundo, mas transformar, né, na renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu lembro que logo que eu me tornei, tive consciência realmente de me tornar cristã, esse versículo é um versículo que eu tento perseguir, né? Para que eu me transforme, para que eu possa experimentar essa vontade de Deus, né? E a cada dia, essa transformação que eu preciso ter para poder estar perto dele, né? Isso. Muito legal, Ana. Muito bem lembrado. Roberto, sou eu, Roberto Antônio Carlos Florianópolis. Parabéns para você e para a Rosana, viu? Só uma perguntinha só, cara. Era o único problema que você tinha? É esse? Porque eu tenho um saco de problemas, tá, cara? Esse era o único problema seu? O orgulho? Quando eu nasci, que eu diagnostiquei, eu tinha só esse. Com o passar da idade, eu acho que se a gente vai descobrindo os abacaxi, os pepinos, velho, eu concordo plenamente com você. Mas num estudo em 40 minutos não dá para confessar tudo, viu, Antônio Carlos? Fica num só que tá bom. É só uma brincadeira, tá, cara? É que eu tenho um saco aqui ainda, tá tentando resolver. Não consigo, não, cara. Mas vamos lá, a gente tá lutando. A gente vai entregando para ele, né, Antônio Carlos? Claro. Ele leva o pepino lá e tenta deixar lá, né? Sim, a gente claro. vai pescar, né? Pega de volta. É isso aí. Valeu, tá? Um abraço. Oi, Roberto. Tudo bom? Olá, Paulo. Tudo bem. A tua vida mudou depois que começaste a trabalhar na Globo? Eu estou olhando aí atrás. Exatamente. Mas o que eu queria lembrar, assim, nosso tempo, quando eu te conheci lá na casa de estudante, talvez tu não lembra, mas tu me levou um bolo no aniversário meu, lá no meu quarto. Eu lembro. Estranhamente naquela época, né? Não me lembro se era o Rui que estava junto, não sei se tu lembra, né? Mas uma coisa interessante de um começo de amizade, uma vida com Deus ali, né, que estava trabalhando naquele período. E só assim, para complementar hoje, né, eu vejo meus filhos longe de nós e
distância de cidade, mas o Serginho, a proximidade que tem contigo, e vendo o meu neto brincando contigo, e diz, eu não lembro se é Roberto ou tio Roberto, vamos lá cortar árvore, e vendo assim, o carinho que eu tenho, então, assim, só tenho que agradecer a Deus, né, vocês da nossa vida, da minha família e de todos nós também, né, a parte que, inclusive, todo o Brasil e América Latina, esse Brasil todo, o trabalho que vocês fazem com liderança, e um abração para vocês. Ah, legal, obrigado, Paulo. A gente é muito contente de ter o Pedrinho. Oi, guria! Oi, tudo bom? Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo você. Eu queria aproveitar o gancho da Elô, que falou da Rô como mãe e avó. Eu queria falar da grande irmã, que ela sempre foi para mim. Uma grande amiga que sempre me ajudou muito. Vocês dois, né? Eu não preciso falar aqui. Vocês, no coração de vocês, vocês sabem quanto vocês sempre nos ajudaram, né? Obrigada. E só queria falar isso, que a Rô, além de ser mãe, de ser avó, ela é uma grande irmã, pelo menos para mim sempre foi. Então, um grande beijo, né? Muita saudade, espero a vista de vocês aqui, vocês estão devendo. Faz falta aqui em São Paulo, viu? Então, e muito obrigada por tudo que vocês sempre fizeram por nós. Vamos fazendo. Coração. E que Deus continue abençoando vocês e vocês sendo tudo que vocês são e tudo que vocês fazem por tanta gente. Eu sou prova disso. Nós somos prova disso. Verdade. Obrigado, Diana. Poxa. Bons tempos. Muitos beijos para vocês. Bons tempos, é isso aí. Quero uma visita. Vamos, estamos aí. Deixa o corona ir embora. Aproveito para mandar um grande beijo para a Elô também. A Elô tá aí. Dela. Elô, querida, um beijo. Estou esperando sua visita também. Legal. Escutou, Elô? Eu escuto. Muito bom. Deixa eu ver. Só vocês mesmos para trazer a Diana. Ah, que linda! Lindos! Você sabe que eu sou tímida, né, Elô? Ainda nem lavei o cabelo, ó, saí da piscina e vim direto para cá. Uma coisa horrorosa, mas enfim. Muito bom. Legal, gente. Obrigado aí a todos. Legal. Diva, cadê a pizza? A Diva sempre prepara. Cadê a Diva? Vamos ver se tem mais neném. Pra gente... Acho que é isso, né? Obrigado aí a todos. Dani, obrigado aí pelo seu trabalho aí, velho. Valeu, hein? Muito obrigado novamente. Tocou muito aí todos nós. Obrigado. Beleza. Obrigado a todos aí por participarem. Sempre uma alegria estar se reunindo aqui a cada 15 dias. Muito bom ver cada um aqui de vocês. Mesmo na distância, ver aqui os rostos de cada um, sempre uma grande alegria. Aí. Bacana ver essas caras todas aí. Obrigado pela participação, gente.